tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de literatura. Nosso conteúdo de hoje é a geração de 1945. Esse assunto se encontra na página 70 do módulo de vocês. O que é essa geração de 1945? É a terceira geração ou terceira fase do modernismo brasileiro. É a última, certo? Nós tivemos a primeira geração, que é iniciada com a Semana de Arte Moderna, a geração de 1920, 1922, da década de 1920. Temos a de 1930 e temos a de 1945, que é a terceira geração do modernismo brasileiro. Qual é o contexto social e político da geração de 1945? Nós estamos falando do fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Estamos falando do fim da ditadura de Getúlio Vargas. É um momento social em que o ser humano busca uma compreensão filosófica e psicológica da humanidade. Então é um momento de mudanças, né? Uma mudança no cenário do mundo, no cenário de guerra, uma mudança dentro da estrutura do país, da estrutura política do país, que é o fim da ditadura, e é um momento em que o homem, o ser humano, está buscando uma compreensão melhor sobre o seu meio social, os seus hábitos, os seus convívios, os seus comportamentos, as suas atitudes psicológicas e as suas ideologias, quando nós falamos de filosofia, certo? E apesar de ser um momento desse, né, emblemático, o que é produzido pela geração de 1945 não tem um foco nessas questões políticas e sociais. O foco é outro. As produções da terceira geração do modernismo, eles dão muito mais importância às questões estéticas e à compreensão existencial do ser humano. Por isso, nós temos o uso da metalinguagem. O que é a metalinguagem? Metalinguagem é a característica de explicar a própria linguagem, por exemplo, ou explicar o próprio autor. Se eu escrever, eu sou professor, e escrevo um texto explicando o que é ser um professor, eu estou explicando a mim mesmo, então eu estou fazendo uso da metalinguagem. E a metalinguagem é muito presente na terceira geração do modernismo, fazendo assim uma análise do indivíduo inserido no contexto social. E vamos ver também que isso são aspectos que ocorrem muito, são aspectos recorrentes da literatura e das produções da geração de 1945. A geração de 1945 também, ela se desliga um pouco da geração de 1930 e também dos conceitos impostos pela geração de 1920. Então, se você estiver esperando uma continuidade do que foi feito pela geração anterior, não vai encontrar. E se estiver buscando também uma literatura ainda nos moldes da Semana de Arte Moderna, da primeira geração, também não vai encontrar. Isso porque a geração de 1945 produz obras que apresentam o maior amadurecimento dos autores e também obras que têm um impacto e uma relevância social e artística muito maior do que as outras gerações. Bom, então vamos agora estudar alguns autores que foram destaque dentro dessa geração de 1945. Vamos ver o aspecto que o destacou dentre os outros, qual foi a inovação trazida e também as principais obras. João Guimarães Rosa, um nome forte desse momento, né? Talvez seja o principal autor da terceira geração, talvez não, certamente é o principal autor da terceira geração do modernismo brasileiro, porque ele incorpora de fato a inovação estética da linguagem, certo? Da linguagem. Olha que interessante, nas suas produções ele utiliza um novo plano linguístico. Como é que ele faz isso? Ele mistura o arcaísmo, que é uma linguagem antiga, algo arcaico, um português que já havia caído em desuso, não era mais comum ser utilizado. Ele junta também os neologismos, que são palavras novas, inventadas, palavras que surgiram dentro do contexto da época, e associa isso ainda a também palavras regionais, expressões características da região, principalmente de Minas Gerais.
Então assim ele cria como se fosse uma nova sintaxe, uma nova organização gramatical. Além disso, ele também faz uso de muitas onomatopeias. Então, na linguagem, João Guimarães Rosa foi moderno demais, né? Surpreendeu a todos com essa mistura de linguagens, o que talvez desagradasse algum de achar que a linguagem é muito arcaica, mas no meio daquele todo aquele arcaísmo tinha neologismo também, e também tocou na questão regional, uma coisa que até assemelha um pouco com a geração anterior, né? A segunda geração em que o regionalismo foi mais explorado. Obras de destaque. Aí nós temos Corpo de Baile, Grande Sertão, Veredas, Primeiras Histórias, Tutameia, Estas Histórias. Por que Grande Sertão, Veredas está em destaque? Porque é a obra de destaque dentro da obra de destaques. Isso porque é a obra que ficou mais popular. É a obra que geralmente se associa o autor. E olha que essa é uma obra que antigamente, se o aluno fosse prestar vestibular, ele era praticamente obrigado a ler Grande Sertão Veredas. Uma altura dessa do campeonato, vocês já teriam lido. Principalmente, quer dizer, vocês que eu falo é o aluno que de fato está comprometido e tem um objetivo grande, né? Ele já teria lido essa obra, que era essencial, era muito cobrado vestibular. Temos também João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto. Esse se destacou pelo uso da metalinguagem, como eu expliquei para vocês. Isso porque muitas das obras dele, dos poemas dele, a temática era o próprio ato de escrever. Então era o escritor escrevendo sobre o ato de escrever. Então, como eu expliquei para vocês, isso era a metalinguagem. Ele fez muito uso da metalinguagem. E a sua primeira obra foi Pedra do Sono, publicada em 1941. Aí nós temos como obras de destaque Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, O Rio, entre outras. E principalmente Morte e Vida Severina, de 1955. Era outra obra daquelas que, se não tivesse lido, era melhor faltar o dia do vestibular. Porque certamente teria lá fragmentos, teriam alternativas, teriam referências, citações, diversos momentos dentro de uma prova de vestibular, UFBA, UNEB, você teria contato com essa obra, né? Selvagem, Laços de Família, Legião Estrangeira, Paixão Segundo GH, que em conteúdo é a melhor obra dela, mas em destaque de popularidade, A Hora da Estrela se sobressai. Muitas vezes se associa Clarice Lispector, que a Hora da Estrela, eu já li a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Algumas pessoas resumem, né, a obra de Clarice Lispector como se fosse uma única obra. E temos muitas obras de Clarice Lispector. Cidade para casa, hein? Somente páginas 73, 74, 75, 76 e 77. Caso de dúvida, o WhatsApp, gente. Tchau, tchau. Obrigado, até amanhã.